Olá, tudo bem, pessoal? Boa noite. Estamos novamente, né? Mais um ciclo vamos dizer assim, um ciclo de encontros para a gente falar agora um pouquinho sobre o que é a educação do ensino fundamental, né? Nos vídeos anteriores falamos muito sobre Reggio Emília e a conexão disso tudo com a educação infantil. E agora, nesses vídeos, são 4 encontros que nós teremos, e nesses 4 encontros vamos falar um pouquinho do que é a educação do ensino fundamental, né, primeiro ao 9º ano, e algo muito, muito importante mesmo, que nós deveríamos a todo momento estarmos pensando sobre o conectivismo e pedagogias não formal, uma pedagogia não formal e, como um todo, uma cidade educadora. Tá? Eu sou a Josilene, acadêmica do curso de Pedagogia da Faculdade Uninter, e estou aqui para falar um pouco disso para vocês, né? Nesses 4 encontros. E esse é o primeiro dos 4. Então vamos lá. O que seria esse conectivismo, né? Como é que é essa questão de conexão? Sempre quando se ouve falar da palavra conexão, ela sempre está ligada a alguma coisa, né? Enfim, isso já vem, é uma teoria de aprendizagem. Você ensina, conecta com alguma coisa e assim sucessivamente. Então a BNCC ela traz muito isso, essa questão de conectivismo, né? Você trabalhar as interdisciplinaridades. E isso está bem voltado para a educação formal, vamos dizer assim, né? Só que ali é uma sementinha para a gente poder estar trabalhando essa questão pedagógica não formal. Um exemplo bem básico que eu vou dar para vocês. Quando a gente fala vamos dizer assim, na aula de, né, eu vou falar da aula de artes, porque é algo que eu tenho uma certa propriedade de conhecimento. Quando a gente fala numa aula de artes sobre um determinado artista, sobre um museu, e a gente tem a oportunidade de conhecer esse espaço de museu, ou até mesmo alguma obra desse né, determinado artista, lá naquele local a gente está fazendo uma educação não formal, porque você vai estar trabalhando a questão cultural com esse aluno, você vai estar trabalhando questão histórica, né? Vai mexer com a parte histórica, que ano, que período que aconteceu, que movimento artístico que foi, qual foi a influência dele na sociedade para aquele determinado momento. Então, assim, vai muito além, tá? E quando a gente fala em cidade educadora, e quando a gente fala desse conectivismo, e, né, dessa oferta de educação não formal, é justamente sobre isso que a gente é o caminho, né, que a gente quer trilhar, principalmente agora que a gente está num momento totalmente atípico para os educadores, para os profissionais, né, da educação, e a gente tem que trabalhar com as ferramentas que a gente tem. Então, assim, ó, mais uma vez, minha disciplina, né, a minha disciplina de formação, artes. Eu tenho que trabalhar com aquilo que eu tenho. Meu aluno tem computador em casa, mas ele está com a família dele. E nem sempre o determinado artista que eu for trabalhar, ele vai ser bem aceito naquela família, ou as pessoas não têm esse conhecimento mais culto para poder estar auxiliando esse aluno. Então, assim, se a gente, né, tem esse conhecimento, a maioria como é que eu posso dizer para vocês, a maioria dos assuntos, ele tem uma base na família, ele tem uma base na sociedade, né, o movimento artístico, por exemplo, né, a pop art. A pop art, ela influenciou uma geração enorme nos anos 60. E a gente sabe que tem pais mais jovens, sim, né, mas lá os pais do 9º ano,
do segundo ano, né, do segundo grau lá, do ensino médio, esses pais, eles viveram esse momento. Então, assim, você pode estar utilizando dessa educação não formal, porque eles têm um conhecimento, e tá trazendo para dentro da história mesmo, da arte, daquilo que foi vivenciado naquele momento, né? Então, assim, para ir falando um pouco mais, né? Essa interação, né? Essa conexão, ela constrói essa interação entre um assunto, entre outro, e assim sucessivamente. Ele vai falando agora bem, vamos dizer assim, falando chique, né? Ele vai fazendo esse link com novos conhecimentos. Às vezes até coisas que eu não vivenciei, mas que aquele pai vivenciou. E ele está em casa nesse momento e ele pode estar auxiliando o filho dele, né? Então, assim, é esse pensamento que a gente tem que trazer para os profissionais da educação quando a gente fala nessa questão. E por que eu escolhi esse tema? Por que eu escolhi falar disso agora, nesse momento de ensino fundamental? Porque é a nossa vivência. Da agora para frente, depois desse momento de pandemia que vivemos, nós precisamos estar abertos a essa nova forma de trabalho, essa nova forma de pensar, né? Não somos os detentores do conhecimento. Temos o conhecimento, tá? Mas muitas vezes precisamos nos adaptar. Como passar esse conhecimento, né? E aí é um novo paradigma para a educação, né? Principalmente a gente, né, da área pedagógica, assim, estar fazendo essas conexões para que se aborde e que se justifique esse número, né? Essa questão de a gente consiga uma justificativa para esse novo jeito de ensinar. Né? E a gente está vendo isso todo o tempo na sociedade, essa cobrança, né? E justamente eles precisam dessa justificativa. Então, se você consegue pegar e fazer com que os pais, né, que estão em casa, ou a pessoa responsável que está com a criança em casa nesse momento, se você consegue essa conexão com eles, você consegue fazer com que o teu conteúdo seja aplicado, e que aquela vivência do conteúdo, né, as competências e habilidades que a criança vai desenvolver através daquele conteúdo que você está aplicando, elas sejam passadas de uma forma mais fácil. A criança consegue entender que no meio dela, ali naquela sociedade ou naquela comunidade que ela vive, ela tem essa conexão entre a teoria, a base, né, que é o ensinamento que a gente tem que passar, mas ao mesmo tempo ela consegue visualizar como que ela vai aplicar isso no dia a dia dela. Como ela vai fazer a aplicação disso no dia a dia, né? E aí, assim, ó, eu convido vocês a refletir um pouquinho na questão agora em cidade. Será que a nossa cidade, ela tá pensando dessa forma? Será que temos espaços de pensamento voltados para esse tipo de pensamento, assim, de conexão e uma educação não formal? A gente tem na cidade de Joinville? Será? E a âmbito nacional? Temos pensamentos, né? Esqueçam agora a BNCC e suas interdisciplinaridades. Pensando assim, rápido. Temos isso no âmbito nacional? Bem pouco, né? Temos as referências, hoje os museus fechados e tudo mais, questão da pandemia, mas as referências que a gente tem são bem poucas. Os espaços que nós temos, muitas vezes, eles são poucos. Então, por isso que eu convido o profissional da pedagogia a parar um pouquinho e pensar como é que a gente pode estar mudando esse quadro, como é que a gente pode estar transformando isso, né? Ofertando essa educação não formal. Daí agora eu vou usar mais um exemplo que a gente tem aqui na cidade de Joinville. Nós temos um programa que ele chama... É um programa... Chama PID, mas eu não sei exatamente o que significa. É Programa de Iniciação do Desporto. Acho que é algo parecido com isso. Talvez eu esteja errada.
Mas esse programa, eu vou contar como é que é o programa para vocês. Esse programa, ele é voltado para atender crianças que estão em situação carente, né? Nem todas, infelizmente, tá? Mas ele é um programa bem voltado para essa situação. Vamos dizer assim, que ele estaria funcionando como um contraturno. E lá a criança aprende esportes. Judô, basquete, vôlei, ginástica artística, ginástica rítmica. Se eu não me engano, são essas modalidades que tem. Futebol também. Se eu não me engano, são essas as modalidades que tem. Tá, mas o que tem a ver isso com a minha pedagogia? Você deve estar se perguntando, né? Eu sou pedagoga. Eu tô ainda naquele momento, assim, de que a educação, ela tem que ser... Eu sou a detentora do conhecimento, entro em sala, eu aplico o meu conhecimento, o aluno entendeu, eu explico, o aluno entendeu, não entendeu, eu explico novamente. E assim a gente segue a vida. Só que aí é que está o que da questão. Os profissionais que estavam acostumados a esse tipo de rotina de trabalho, a gente nota que são os que mais estão tendo dificuldades em trabalhar remotamente, em estar adaptando os seus conteúdos para trabalhar remotamente. Por que eu digo isso? Porque quando você está lá numa atividade extra classe, o meu aluno ele está aprendendo coisas, vamos dizer assim, voltadas para o caráter dele. Ele vai estar aprendendo respeito, disciplina, porque ele sabe que se ele não estiver lá e não estiver focado, o time dele não vai ganhar. A menina da ginástica artística não vai alcançar o melhor salto, nem a melhor estrelinha. Então ali a criança sabe que ela precisa de dedicação, ela precisa estar pensando que aquilo ali é algo para o futuro dela, porque nós temos profissionais que trabalham necessariamente com esportes, treinadores, profissionais da educação física e atletas. E a profissão, né? São profissões. Então ela sabe que se ela não se dedicar, aquela sementinha ali que está sendo plantada, né, nesse programa, a criança não se dedicar, ela não vai chegar a lugar nenhum. E assim, esses valores que a criança vai aprendendo lá nesse momento, eles vão se transferindo pro dia a dia na vida escolar dela. Olha que legal. Parece loucura quando a gente começa a falar. Mas olha a conexão que tem entre a questão pedagógica, né, e algo que não é formal. Lá não é uma sala de aula. Lá não existe vamos dizer assim, um quadro negro, uma diretora, alguém que faça. E lá as regras, elas existem, mas elas não são aplicadas como numa escola. Os horários e tudo mais. A criança vai fazendo aquilo automaticamente. Ela entra, ela treina, ela participa, ela vai para competição, treina novamente, vai para competição, recebe medalha, volta, treina. E aquilo ali vai se tornando... E a criança vai tendo essa questão de disciplina que ela vai aplicar na escola. Por quê? Porque uma das exigências para participar do PID é que o aluno esteja matriculado na rede pública do ensino fundamental, que o aluno tenha boas notas, senão ele não pode participar. E olha que doideira, assim, e é algo tão simples, eu chego até às vezes a ficar emocionada, porque a gente, né, quem conhece da periferia, quem sabe a realidade, sabe que isso é importante, e que isso é uma sementinha que está sendo plantada, e que isso vai gerar frutos no futuro. Tá, ali o aluno ele vai ter disciplina, ele vai estar ligado ao esporte. O que vai acontecer com ele? Lá na escola ele não vai mais ser aquele aluno problema, que vai incomodar. Na família dele, ele vai ser o orgulho, porque ali está depositado um fio de esperança, que ele pode ser um atleta, e que ele pode mudar a realidade daquela família. Ele é um exemplo para a comunidade que ele está inserido, porque lá ele vai precisar... Ele tem que se destacar, e ele se destacou de uma outra forma, que não no crime,
né? Enfim, ele é toda essa questão que a gente fala que a educação não formal ela cria essas conexões e que isso reflete lá dentro da comunidade escolar, na diferença que o aluno faz dentro da sala de aula, né? E isso para a gente, como profissional da educação, como professor, isso é muito válido e tem que ser extremamente incentivado, tá? Não esquecendo também da nossa questão, né? Aí assim eu digo para vocês, isso é um dos programas que eu conheço. Infelizmente eu não conheço tantos outros, tá? Gostaria de conhecer, gostaria de ver na minha cidade essa diferença, ter isso tudo, né? Na minha cidade. Infelizmente não tem, tá? Não tem, não dá, né? A questão política muitas vezes deixa com que isso não aconteça. Tá, mas uma sugestão e algo assim que até tinha um tempo atrás, não existe mais, era a questão da escola aberta, né? A escola estar aberta para o aluno no contraturno, para um aluno. Hoje a gente tem assim o Educação Plena, era mais Educação, que era um programa do governo federal, e aí depois foi transformado em Educação Plena. Esse também é um programa bem bacana, tá? Ele, em algumas unidades escolares, ele funciona como vamos dizer assim, um reforço, né? Mas em outras unidades escolares, ele funciona com a parte de robótica, tem o reforço, mas ele funciona com a parte de robótica, despertando essa questão tecnológica nas crianças, né? Que se hoje, né, a gente parasse para pensar lá atrás, como foi falar e pensado esse programa, se realmente a gente conseguisse alcançar esses alunos e tá alfabetizando eles tecnologicamente, hoje nós não teríamos tanto problema. Claro que a plataforma, né, o Google Classroom, que é a plataforma que está sendo utilizada aqui em Joinville nesse momento de pandemia, ela é uma plataforma fácil de utilizar. Mas daí você estaria plantando essa semente na criança da importância dela ter uma internet boa em casa, dela estar conectada com os né, na rede de computadores e tudo mais. Né? Ela saberia da extrema importância que isso tem para ela. Né? E aí é isso, né? Seria essa parte de conectivismo, que a explicação, né, do que seria esse conectivismo, né? Aí assim, também, né, seria interessante se a gente parasse para pensar, né, vamos no museu e lá a gente vai fazer uma educação não formal lá dentro. O aluno vai aprender a fazer uma leitura de imagem cara a cara com uma obra. Já pensou que legal? Tá lá, cara a cara. Ali ele vai entender o período artístico, ele vai entender o artista, ele vai entender qual foi a técnica empregada para pintar e realizar aquela obra, ou seja ela de escultura, de pintura. Ali é um exemplo. Mas tem outros, né? De repente, assim, na praça. O que é que eu posso tirar de educação não formal de uma praça? Tu tá maluca, devem estar pensando, né? Bom, tá aí, uma praça. Estamos lá, a gente tem o respeito, né? Primeiro de tudo, o respeito. Da educação não formal, o que a gente pode tirar lá dessa praça? Preservação da natureza, né? Não só na aula de ciências e eu explicar o porquê tô falando sobre isso. Se eu não falar, se eu não mostrar efetivamente para esse aluno, não vai despertar interesse nenhum para ele. Isso é realidade, sabe? Isso é sério. Tá? Mais uma coisa que a gente pode estar falando nesse sentido, né? De educação não formal lá, o respeito, o cuidado, a preservação da natureza, né? Tudo isso numa praça. E que ele também vai trazer para dentro da sala de aula, né?
não só a questão da preservação, mas a questão do lixo também, né? Que a gente sabe que bem pouco é reciclado ainda no Brasil, tá? Estamos longe de ser uma referência nesse sentido. Seria muito, muito bom e muito importante se nós conseguíssemos alcançarmos objetivos maiores nesse sentido, tá? Mas estamos aí caminhando, né? Muitas vezes os professores, os educadores que estão em sala de aula e fazem esse trabalho, eles conseguem plantar essa sementinha, né? Que nem a questão do PID lá que eu estava explicando para vocês. A gente consegue plantar essa sementinha e ela com certeza no futuro acaba gerando frutos nesse sentido, né? Outro espaço de educação não formal, né? Nós temos aqui em Joinville também, eu tô falando muito de Joinville porque é a minha realidade. Eu não conheço muitas outras cidades, né, para estar usando como referência. Então eu tô falando da realidade daqui. Quem tá, de repente tá vendo esse vídeo deve estar achando, Joinville é maravilhosa. Não, temos nossos defeitos sim, a cidade de Joinville precisa muita coisa, né, mas uma das coisas bem bacanas e bem importantes é que assim, quando é pensado numa viagem de estudos para o aluno, é pensado como um todo e também pensado nessa questão da interdisciplinaridade, né? Conhecer os bairros da cidade, visita a Câmara de Vereadores. Visita a Câmara de Vereadores. Mais uma vez você deve estar aí se perguntando o que é que isso tem conexão com o pedagógico que eu vivencio lá na sala de aula. O que é? Bom, vamos lá. Câmara de Vereadores, né? São aprovadas as leis municipais, o prefeito determina a lei e lá os vereadores aprovam essa lei que reflete na cidade inteira. E o aluno acaba entendendo tudo isso, né? Lá na Câmara de Vereadores é o destino dos cidadãos lá. Então, o aluno, a partir do momento que ele vai até lá, ele vai lá, entende o que é uma sessão da Câmara, as propostas que são apresentadas pelos vereadores. Os vereadores vão a campo, visitam os bairros, lá eles tiram as reivindicações da população, levam isso para discussão na Câmara. O aluno, ele está trabalhando o senso crítico dele. E isso é algo importante, é um despertar que nós precisamos ter com os nossos alunos, despertar essa questão crítica neles. Isso tu consegue dessa forma, levando ele a campo, ele vivenciando e ele entendendo o que é essa questão. Mais a visita à prefeitura. Tá aí, também tem uma viagem de estudos aqui que visita a prefeitura, vai lá no gabinete do prefeito e tudo mais. Deve estar pensando, meu Deus, falando disso nesse momento de política, tá? Vai puxar para algum candidato. Não vou puxar para nenhum candidato, mas eu vou falar da importância disso. Quando o aluno vai até a prefeitura, conhece aquele espaço e ele compreende a importância daquele espaço, para que as coisas dentro da cidade funcionem, ele consegue entender a questão geográfica da cidade, ele consegue entender o espaço que ele vive, ele consegue entender a questão da família dele, daquela comunidade que ele vive, e entender que algumas reivindicações são possíveis, outras é difícil e algumas praticamente impossíveis, sabe? Então, assim, a criança, ela deixa de pensar no lúdico necessariamente, né? Essa viagem geralmente é com alunos do 3º, 4º ano. E é mais ou menos a fase que ela tá deixando o lúdico e tá entrando mais nessa questão crítica. E por que de mostrar olha só, entenderam o porquê da conexão? E aí a criança vai fazendo essa conexão entre o que as leis, né, o que é efetivamente essa questão, e vai deixando o lúdico, né, de pensar numa cidade toda floridinha, com borboletas coloridas, aquela coisa de livro de história, aquela cidade bonitinha, perfeitinha. Seria bom morar numa cidade bonitinha, perfeitinha? Lógico, quem não gostaria? Todos nós gostaríamos.
Mas nós vivemos numa cidade onde precisa e tem suas dificuldades. E aí são essas dificuldades que precisam ser discutidas com a comunidade, com a população, e o aluno precisa entender que ele faz parte desse processo, que ele está nessa cidade, né? E ele pertence a esse mundo ali, e essa realidade, né? E ele precisa estar atento a essa questão. Vamos lá, deixa eu achar um outro exemplo aqui dessa questão, né, de educação pedagógica não formal, né? Na verdade, em algumas literaturas, eles trazem isso como chamado de pedagogia social, que são através desses cursos e dessas formações que vai fazer com que o aluno se transforme, com que ele se motive e que isso vá transferindo, que isso é transferido lá para dentro da sala de aula e é onde vai refletir no dia a dia do aluno, né? Então, assim, infelizmente a gente tem pouco material nesse sentido, tá? É mais essas questões práticas mesmo, e que o profissional da educação, o professor que está disposto a fazer essa diferença, ele tem que estar atento a esses detalhes, essa atenção, né? Que nem a questão do Reggio Emília ali, quando eu falei para vocês. Estar disposto, estar atento a essa transformação, a esses ganchos que a gente vai encontrando durante o caminho, que faz com que se transforme esse pensamento, né? A escola, ela não vai perder o papel central dela de escola, ela vai continuar sendo aquele espaço de educação, com disciplinas, com horário, com regras, com tudo como a gente tem hoje. Não vai ser, sabe? E também esse profissional que está lá dentro, ele não vai deixar de ser esse profissional, cumpridor de horários, de regras, de passar conteúdo e tudo mais. Ele não vai, tá? Só que ele vai ter aquele olhar diferenciado e ele vai saber aproveitar essas oportunidades de um passeio de estudo, né? Ele, numa avaliação diagnóstica, por exemplo, ele pode questionar o aluno sobre o que ele faz no contraturno dele, e aí, de repente, ele está trabalhando em parceria com os profissionais desse programa do desenvolvimento de desporto lá, que faz com que crie essa conexão com os alunos, né, num contraturno. Né? Isso vai muito além essa educação, essa pedagogia que eu tô falando para vocês, isso vai além dos muros da escola, isso vai além das salas, né? E isso só vai se entendendo isso ao longo da trajetória do profissional da educação, né? Quando a gente está acadêmico, por exemplo, e você está aprendendo essas questões pedagógicas, você vai ali, como eu falei, está sendo plantada a sementinha. E aí lá no dia a dia, no decorrer dos anos e das aulas, o profissional, ele vai despertando essa questão, né? Isso vai sendo voluntário, né? O profissional fala, o aluno acolhe, e aí isso vai se transformando. Isso vai vindo de uma forma natural, não é nada programado, não é nada automático. Agora eu vou trabalhar só com educação não formal e seja o que Deus quiser, vai dar tudo certo. Não é dessa forma, né? Infelizmente não é. Claro que seria legal se, como um passe de mágica, conseguíssemos trabalhar a educação necessariamente, né, com as disciplinas e conteúdos e habilidades que precisam ser desenvolvidas, e trabalhar essa questão não formal, né? E com isso, assim, a gente vê que essa mudança do BNCC, ela foi bem válida nesse sentido pra gente, como profissional da educação, porque ela traz essa questão de conteúdos e habilidades a serem desenvolvidas, né? E muitas delas, assim, a gente encontra essa questão, né, de despertar no aluno o senso crítico, despertar no aluno, né, como o aluno compreender
né, ele como um todo no espaço em que ele está inserido, né. A gente daí, nesse momento, o aluno ele passa a ser o objeto central, né, do assunto, né, e o meio em que ele está desenvolvendo essas atividades extracurriculares faz com que ele tenha esse novo pensamento,